irmãos e irmãs, amigos, amigas, simpatizantes da nossa doutrina, um abraço fraterno em cada um de vocês. Se sinta acolhido através desse canal de YouTube criado pelo Grupo Espírita Francisco Xavier, para no nosso dia lermos um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, conversarmos um pouco sobre ele e depois fazermos as nossas preces e radiações. Então vamos respirar bem profundamente, acalmando nossos corações, serenando as nossas mentes, para com muito respeito, com muita humildade, com muito carinho e amor, abrirmos naquela página edificante, necessária para a nossa evolução espiritual. Então abrimos hoje no item 11 do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 11. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nessa passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, Elias, que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que eu vos disse, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Vamos continuar, porque é um texto curto, né? O item 12. Aquele do vosso povo que se tenha feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai os louvores a Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto, uma vez que seu corpo separado do seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Essa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, capítulo 14, versículo de 10 a 14, tradução de Maistre de Lacy. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação. Tradução protestante de Oswald.
quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Versão da Igreja Grega. Nós já temos aqui um material, né? Então, o princípio da reencarnação em São João, né? Como nós começamos nesse aqui. E aqui, na passagem de São Mateus, né, ele fala do Elias que há de vir, né? E que depois Jesus arremata dizendo que ele, João Batista, que vivia na época de Jesus, né? Ele já tinha vindo, né? O Elias já tinha retornado. Então era comum entre os judeus, né? Entre os gregos, entre os egípcios, indianos, né? A reencarnação era pacificada, né? Não haviam dúvidas, até porque o mesmo eles pensando, retirando, né? Considerando muitos evangelhos, porque havia mais de 30 e só 4 foram considerados, né? Eles retiraram aqueles que demonstravam cabalmente que a reencarnação era corrente, era uma ideia corrente, era pacificado. Todos sabiam que iriam viver novamente, todos sabiam. Só que, ao longo desses 2000 anos, né, houve necessidade, por motivos políticos, por motivos religiosos, que a reencarnação fosse, né, transformada em ressurreição. Então, a ressurreição no final dos tempos, quando Jesus vier, né, ele vai separar os justos dos bons, os justos dos maus, né? Os justos, os bons, irão para o paraíso, os maus para o inferno, e é isso, né? Era uma maneira que eles tinham, né, de ter poder, porque não era só o poder político, né? O poder religioso e político eram casados, né? Quando a igreja, quando os romanos adotaram o cristianismo como religião oficial, isso lá pelo século III, mais ou menos, século III. Imagine a força, né, da força política, né, e também juntamente com a parte religiosa. E aí eles não poderiam, de maneira nenhuma, continuar tendo a primazia de tudo, de todos, das consciências, de determinar, né, quem vai viver, quem não vai viver, quem é herege, quem não é herege, né? Porque depois da perseguição que houve, né, por parte dos romanos em todos os cristãos, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial, ela começou a perseguir os pagãos. E aí guerras e mais guerras, e vem se arrastando até agora, pouco tempo atrás, né? Muitas arbitrariedades, muitas injustiças, muita violência em nome de Deus. Ora, Jesus, há 2000 anos atrás, veio pregar a doçura, o amor, a paz, o perdão. E era necessário, para que eles mantivessem o poder, né, e tivessem o povo à mercê, através de uma crença, né, fanática, que o homem não acreditasse que a sua evolução dependeria somente de si mesmo, do seu trabalho, né, do seu dia a dia, de se melhorar diariamente a cada reencarnação, né? Porque tiraria o poder dos religiosos
sobre o povo, o poder dos políticos, porque era tudo casado, né? Política e religião. Então, houve a necessidade, sim, nesses milênios todos que passaram, né? Que fosse, de uma vez por todas, erradicado dos evangelhos a palavra reencarnação. Mas eis que lá atrás o Cristo já dizia, e esse texto mesmo remete, que nem todos estavam preparados para entender a boa nova. Era corrente entre os judeus mais lúcidos, aqueles que detinham, né, o conhecimento, para que eles tomassem, né, de uma vez por todas, né, a primazia sobre a civilização. E como é que eu vou fazer isso? Dizendo que a tua evolução depende do teu mérito, não depende do perdão do padre, não depende da mão do governo que está casado com a religião, não. Aí perderia-se o poder, perderia-se a razão, né? E o homem teria uma fé raciocinada. Então, a reencarnação, como o próprio Jesus disse lá atrás, ela viria, seria a terceira revelação. É o prometido, né? Aquela doutrina que viria no tempo certo, quando o homem já estivesse um pouquinho melhor, para poder dar fazer uma releitura de tudo que foi feito e entender o porquê, por que erradicaram, né? Por que ficaram com a ressurreição da forma de uma vida só. Porque era necessário para que o homem ficasse fiel, né, ao seu governo, né, à sua religião. E isso fez com que muitas coisas fossem retiradas dos evangelhos, muito entendimento, né? E foi no século V, né, com Justiniano, que isso veio à tona, modificou-se. E quem praticasse ou quem professasse, né, a reencarnação seria perseguido. E perseguir e matar em nome de Deus quantas milhares e milhares de pessoas. E isso veio acontecendo depois na Idade Média, né, com as cruzadas, né, e veio até pouco tempo com a Inquisição. Queimava-se livros, queimavam-se pessoas. Então, meus queridos, em nome da religião, em nome de Deus, tem-se feito barbaridades. E essas barbaridades justificam para aqueles que veem tanta injustiça, que não acreditam em nada. Sim, o materialismo, sim, o ateísmo, ele tomou forma da Idade Moderna para cá, 1860, por aí. Por quê? Porque ele via tanta desigualdade, tanta maldade. Como acreditar numa vida só? Como acreditar que todos nós só temos uma oportunidade aqui? E que esse é o único planeta que tem o ser humano? É impossível. A pessoa que raciocina, ela diz, opa, se isso acontece e Deus permite que a fulano de tal tenha uma vida confortável, todas as condições, aptidões para estudar, para profissionalizar-se, para viver dignamente, e outro ao seu lado, que não tem condições de estudar, não tem condições de alimentar-se, ou que vem com doenças, muitas doenças, parece que a sua vida é tomar remédio, é passar em farmácia, é queixar-se, é doer, e é uma vida só. Vocês se imaginem como que uma pessoa que questiona
uma pessoa que não tem uma fé cega, fanática, vai acreditar que Deus faria, né, esses bilhões e bilhões e bilhões e quatrilhões de planetas, de sistemas, né, simplesmente para ter aqui a Terra com população, em detrimento do resto do universo, que a gente nem imagina o tamanho de tão grande que é. Não dá para entender, é pensar muito pequeno. Por isso, o Consolador prometido por Jesus viria no tempo certo e veio com o nosso Kardec. Foi ele que compilou, foi ele que reuniu, foi ele que explicou as parábolas, foi ele que deu um outro sentido. E hoje a gente sabe que foi um sentido econômico, foi um sentido político, que fez lá atrás com que alguns pensadores, né, aqueles que detinham o poder, retirassem, né, o significado da reencarnação, que na época o nome era ressurreição, mas designando essas possibilidades todas, né, de reencarnar, de retornar, e era o preciso nascer de novo, né? E esse veio no tempo certo, 1857, né? O nosso Espiritismo estava compilado. Então, começou ali a Era Nova, aonde o nosso Kardec veio e deixou, de uma vez por todas, as explicações necessárias para que pudéssemos entender por que isso aconteceu, por que não poderia ser uma vida só, mas racionalmente. Por que Deus, sendo justo e bom, soberano, não poderia jamais criar um ser como Jesus Cristo, já acabado, se fosse assim? Quer dizer, ele vem perfeito, ele vem iluminado. E foi lá atrás que criaram a figura de Jesus como sendo Deus. Era a Santíssima Trindade, né? Era Pai, Filho e Espírito Santo, tudo ali, né? E isso vem há quanto tempo, né? A gente vem repetindo esses dogmas, né, que foram impostos pelos poderosos para que a gente pensasse em Cristo como Deus. Ele não é Deus, ele é nosso irmão, feito da mesma forma que nós fomos feitos, simples e ignorantes, mas com todo o potencial de melhorar. E ele aproveitou muito bem, mas ele é muito antigo, a gente não pode nem dizer. Vocês imaginem, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, né? E ele já estava preparando o terreno fértil para vir a população, para nós, a civilização vir, a vida vir para esse planeta. Imagina o que ele é de iluminado. Não dá nem para a gente dizer, pensar, imaginar. Então eu vejo assim, a necessidade da gente entender. Os poderosos da época precisaram, né, modificar algumas coisas para manterem o povo cativo. Hoje é impossível fazer isso, porque houve toda uma evolução e o homem hoje já tem condições. E naquela época não havia condições de todos entenderem a boa nova do Cristo. Hoje já temos essas condições de entendermos por que tudo isso aconteceu e entendermos esse amor, essa esperança que nos dá a doutrina espírita, que nos diz que tudo depende do nosso esforço para nós melhorarmos e que nós vamos em frente. Já tivemos, sei lá, centenas, milhares de reencarnações e teremos outras tantas até nos purificarmos, nos melhorarmos. Por isso é maravilhoso esse estudo, essa reflexão sobre um tema do nosso Evangelho. Foi um privilégio, mais uma vez, queridos, ter estado com vocês. Um abraço fraterno em todos e fiquem bem.
Amigos queridos, irmãos abençoados, vamos agora passar para nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz, que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os de nosso país, que saibam governar bem sob tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja.